O cenário que muitos não conseguem imaginar é o dos idosos, que ao longo de uma vida inteira de trabalho são deixados à mercê de um sistema que não parece enxergar suas necessidades. Muitas vezes, após uma vida dedicada ao trabalho, o que resta é uma aposentadoria insuficiente, uma vida cheia de limitações financeiras e a sensação de abandono. Mas, em meio a esse panorama desolador, surge uma história de coragem, fé e um milagre. O bispo Bruno Leonardo, com sua visão única e compaixão por aqueles que estão à margem da sociedade, fez o que muitos consideravam impossível. Ele estendeu a mão a idosos em dificuldades financeiras extremas, tirando-os da beira da falência e devolvendo-lhes a dignidade. Ele não apenas ofereceu apoio financeiro, mas também fez algo ainda mais valioso. Trouxe esperança a quem já não acreditava em mudanças. Sua atuação não se limitou a grandes discursos ou promessas vazias. Ele se envolveu diretamente, agindo de forma concreta para mudar realidades que pareciam irreversíveis. Essa não é apenas mais uma história de ajuda financeira, mas sim uma história de transformação profunda, de vidas resgatadas e de um homem que se tornou um farol para os mais necessitados. E agora, queremos saber de você, que está acompanhando essa história. De qual cidade você está assistindo? Deixe um comentário abaixo e compartilhe conosco a sua opinião sobre essa jornada de fé e superação. O bispo Bruno Leonardo sempre acreditou que a fé é uma força poderosa, capaz de mover montanhas, mas também sabia que a verdadeira fé precisa ser acompanhada de ação. Quando começou a perceber a crescente dificuldade que muitos idosos enfrentavam para sobreviver, ele não hesitou em tomar atitudes concretas. A situação de muitos era de penúria. Aposentadorias baixas, sem condições de arcar com o básico do dia a dia, com contas de luz, alimentação e remédios que consumiam boa parte de suas rendas. A decisão de agir partiu de uma experiência pessoal que o bispo teve ao visitar uma casa de repouso e perceber o descaso com o qual os idosos eram tratados, muitas vezes sem a mínima condição de ter uma vida digna. Esse momento foi decisivo, pois ele viu ali não apenas um problema social, mas uma oportunidade de mudar a vida de muitas pessoas. Assim, o bispo Bruno começou a trabalhar em iniciativas que envolviam desde apoio financeiro emergencial até a organização de eventos de arrecadação com o objetivo de garantir o básico para aqueles que estavam à margem da sociedade. Ele se aproximou de empresários locais, instituições de caridade e voluntários, criando uma rede de apoio para alcançar aqueles que muitas vezes eram ignorados pelas políticas públicas. Foi então que ele iniciou um projeto que parecia impossível: ajudar os idosos a saírem da beira da falência, resgatando suas finanças e oferecendo um futuro mais digno. Mas como esse projeto foi possível? Quais foram os primeiros passos para transformar essa realidade? No próximo capítulo você vai descobrir. Quando o bispo Bruno Leonardo iniciou o processo de ajuda financeira aos idosos, ele sabia que seria preciso mais do que uma simples doação de dinheiro. Era necessário resgatar a confiança e o senso de dignidade que havia sido perdido ao longo dos anos de dificuldades. Ele acreditava que a mudança não estava apenas no valor monetário, mas na reconstrução de uma rede de apoio emocional e psicológico. O primeiro passo foi criar uma forma de garantir que os idosos tivessem acesso direto aos recursos necessários, sem burocracia ou complicações. O bispo, então, decidiu criar uma série de encontros, onde ele pudesse ouvir as histórias de cada um desses idosos. Cada relato era um retrato de luta e superação, mas também de um grande vazio. Muitos não sabiam como pagar as dívidas, como lidar com a escassez de recursos ou como lidar com o medo de um futuro sem esperança. Foi nessas reuniões que ele começou a entender que, além de recursos financeiros, os idosos precisavam de um plano de vida. Ele passou a organizar palestras sobre educação financeira, ensino de habilidades de administração de dinheiro e até mesmo a importância da saúde mental.
Mas as dificuldades para chegar até eles não foram poucas. Muitos não sabiam onde procurar ajuda. Outros tinham vergonha de expor sua situação e muitos já tinham perdido a confiança nas autoridades. Porém, com o tempo, o projeto começou a ganhar força. Os primeiros resultados apareceram e muitos idosos começaram a ver suas dívidas sendo quitadas, suas contas saldadas e seus medos amenizados. Mas a verdadeira grandeza desse movimento ainda estava começando. Como o bispo enfrentou os obstáculos que surgiram no caminho e o que mais ele fez para garantir que as mudanças fossem duradouras, você vai descobrir no próximo capítulo. À medida que o projeto de ajuda financeira aos idosos crescia, surgiram novos desafios. O apoio inicial foi um sucesso, mas os recursos estavam começando a se esgotar. E o bispo sabia que precisaria de mais aliados para sustentar essa ação. À medida que ele procurava mais parceiros e empresas dispostas a ajudar, percebeu que a ação precisava ser mais estruturada, com metas mais ambiciosas e soluções mais criativas. A ideia de criar um fundo especial para idosos, com a colaboração de doações e empresas parceiras, foi o divisor de águas. O bispo conseguiu organizar um sistema de financiamento coletivo que atendia desde a quitação de dívidas até a entrega de cestas básicas, remédios e até consultas médicas gratuitas para aqueles que não podiam pagar. Mas a verdadeira virada aconteceu quando ele conseguiu envolver os próprios idosos no processo de reconstrução. Com o apoio de psicólogos e assistentes sociais, o bispo começou a organizar workshops para ensinar aos idosos não apenas como cuidar de suas finanças, mas também como lidar com os desafios emocionais de estar em uma situação vulnerável. O objetivo era criar um ciclo de autossuficiência, onde os próprios idosos poderiam se ajudar uns aos outros, criando uma rede de apoio que não dependesse apenas da ajuda externa. O sucesso do projeto foi inegável, mas o bispo sabia que a verdadeira vitória seria ver esses idosos não mais como vítimas, mas como protagonistas de suas próprias histórias. O que o bispo aprendeu com essa experiência? Como ele transformou a vida dessas pessoas? Agora, você sabe como a transformação começou. Mas será que ela durou? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe conosco a sua visão sobre essa jornada de fé e superação. O bispo Bruno Leonardo sempre acreditou que a fé é uma força poderosa, capaz de mover montanhas, mas também sabia que a verdadeira fé precisa ser acompanhada de ação. Quando começou a perceber a crescente dificuldade que muitos idosos enfrentavam para sobreviver, ele não hesitou em tomar atitudes concretas. A situação de muitos era de penúria. Aposentadorias baixas, sem condições de arcar com o básico do dia a dia, com contas de luz, alimentação e remédios que consumiam boa parte de suas rendas. A decisão de agir partiu de uma experiência pessoal que o bispo teve ao visitar uma casa de repouso e perceber o descaso com o qual os idosos eram tratados, muitas vezes sem a mínima condição de ter uma vida digna. Esse momento foi decisivo, pois ele viu ali não apenas um problema social, mas uma oportunidade de mudar a vida de muitas pessoas. Assim, o bispo Bruno começou a trabalhar em iniciativas que envolviam desde apoio financeiro emergencial até a organização de eventos de arrecadação com o objetivo de garantir o básico para aqueles que estavam à margem da sociedade. Ele se aproximou de empresários locais, instituições de caridade e voluntários, criando uma rede de apoio para alcançar aqueles que muitas vezes eram ignorados pelas políticas públicas. Foi então que ele iniciou um projeto que parecia impossível: ajudar os idosos a saírem da beira da falência, resgatando suas finanças e oferecendo um futuro mais digno. Mas como esse projeto foi possível? Quais foram os primeiros passos para transformar essa realidade? No próximo capítulo você vai descobrir. Quando o bispo Bruno Leonardo iniciou o processo de ajuda financeira aos idosos, ele sabia que seria preciso mais do que uma simples doação de dinheiro. Era necessário resgatar a confiança e o senso de dignidade que havia sido perdido ao longo dos anos de dificuldades. Ele acreditava que a mudança não estava apenas no valor monetário, mas na reconstrução de uma rede de apoio emocional e psicológico.
O primeiro passo foi criar uma forma de garantir que os idosos tivessem acesso direto aos recursos necessários, sem burocracia ou complicações. O bispo, então, decidiu criar uma série de encontros, onde ele pudesse ouvir as histórias de cada um desses idosos. Cada relato era um retrato de luta e superação, mas também de um grande vazio. Muitos não sabiam como pagar as dívidas, como lidar com a escassez de recursos ou como lidar com o medo de um futuro sem esperança. Foi nessas reuniões que ele começou a entender que, além de recursos financeiros, os idosos precisavam de um plano de vida. Ele passou a organizar palestras sobre educação financeira, ensino de habilidades de administração de dinheiro e até mesmo a importância da saúde mental. Mas as dificuldades para chegar até eles não foram poucas. Muitos não sabiam onde procurar ajuda. Enquanto o projeto ganhava força, o bispo Bruno Leonardo enfrentava desafios inesperados. À medida que o número de idosos que buscavam ajuda aumentava, ele se via diante de um dilema: como manter o projeto sustentável a longo prazo? O bispo sabia que a ajuda deveria ser permanente e não apenas uma ação pontual. Ele começou a buscar parcerias com grandes organizações e empresas para garantir o apoio contínuo ao seu projeto. Foi então que ele se deparou com um grande obstáculo. As políticas públicas, muitas vezes ineficazes, não ofereciam o suporte adequado às necessidades reais desses idosos. Isso o motivou ainda mais a agir. Ele decidiu criar uma plataforma digital que conectasse idosos a uma rede de voluntários e empresas dispostas a oferecer não apenas recursos financeiros, mas também serviços essenciais como cuidados de saúde, orientação jurídica e apoio psicológico. A ideia era simples, mas poderosa: reunir em um só lugar todos os recursos de que os idosos precisavam para melhorar sua qualidade de vida. Mas como colocar isso em prática em um país com tantas dificuldades estruturais? O bispo não desistiu. Ele mobilizou sua rede de contatos e, com o apoio de alguns empresários comprometidos com a causa, conseguiu criar um espaço de apoio que não só atendia às necessidades imediatas, mas também preparava os idosos para um futuro mais seguro. A resistência ao seu projeto foi imensa, mas o bispo sabia que, quando a fé é acompanhada de ação, os frutos vêm com o tempo. Ele também passou a contar com a ajuda de advogados e especialistas em políticas públicas para pressionar por mudanças nas leis que garantissem maior proteção para os idosos. O movimento começou a ganhar força e logo outras cidades começaram a se inspirar na iniciativa. Mas o que aconteceu quando o bispo enfrentou um grande escândalo que poderia prejudicar seu trabalho? Como ele reagiu? A história está longe de acabar e a batalha estava apenas começando. Não perca o próximo capítulo para descobrir como ele superou essa crise. Quando tudo parecia estar indo bem, uma crise inesperada surgiu. Uma denúncia de má administração de recursos financeiros dentro do projeto do bispo Bruno Leonardo foi feita por um ex-colaborador descontente. A notícia rapidamente se espalhou pela mídia e o nome do bispo foi colocado em xeque. Esse foi o maior desafio de sua vida. Em um momento de grande crescimento e impacto, ele se viu cercado de acusações e desconfiança. Em vez de se esconder ou desistir, Bispo Bruno enfrentou a situação com a mesma coragem e fé que sempre o acompanharam. Ele convocou uma coletiva de imprensa e, de forma transparente, explicou a situação. O bispo demonstrou que seu foco sempre fora o bem-estar dos idosos e que a denúncia não passava de um mal-entendido, que logo seria esclarecido. Com a ajuda de sua equipe e o apoio de parceiros que acreditavam no seu trabalho, ele conseguiu provar que a denúncia era infundada. Mas esse episódio deixou uma marca em sua jornada. A crise o fez refletir sobre a importância de ter uma estrutura sólida e transparente, e o bispo tomou medidas para garantir que o projeto fosse ainda mais organizado e fiscalizado. Ele implementou novos sistemas de auditoria e passou a acompanhar mais de perto cada detalhe do projeto. No final, a crise acabou fortalecendo sua missão, pois ele sabia que a confiança das pessoas deveria ser conquistada com muito mais esforço. Com o apoio da comunidade, o bispo superou essa fase difícil e o projeto se expandiu ainda mais, alcançando muitos outros idosos em cidades vizinhas. Agora, mais forte do que nunca, ele sabia que seu trabalho estava apenas começando. Como ele conseguiu consolidar essa vitória? O que mais ele aprendeu ao longo dessa trajetória?
Não deixe de compartilhar suas impressões nos comentários abaixo e, se gostou da história, deixe seu joinha para nos ajudar a levar essa mensagem ainda mais longe.